Coloquei para gravar, tá? Compartilhar a tela com vocês aqui. Ver se tá tudo ok, gente. Ver se a minha voz está saindo. Ver se a imagem vai aparecer para vocês, porque tá gravando, tá? Eu tenho que ver como é que coloca lá na plataforma. Eu tentei colocar na plataforma para vocês. Eu não sei se eu consegui. Depois eu tenho que ver. Professora, para mim não está aparecendo, não. Apareceu Agora agora? tá. Ah, tá. Porque eu tentei colocar na plataforma de vocês lá hoje o Zoom e ficou carregando um tempão, e aí eu nem conferi depois se eu consegui colocar ou não. Mas depois eu vou conferir direitinho, tá? A gravação, se ela já tá lá. Então, gente, deixa eu dar um início aqui, né? Vamos iniciar. Colocando aqui. A gente na nossa última aula... Liguem o microfone, por favor. Na nossa última aula... Alguém desliga aí. Na nossa última aula... Na nossa última aula, né, a gente falou também sobre o nosso último trechinho foi, né, sobre os órgãos imunitários secundários, né, temos o primário e o secundários. Nesses secundários, né, temos os linfonodos, né, que são pequenas estruturas formadas pelo tecido linfóide e que se encontram, né, no trajeto dos vasos linfáticos e estão espalhados pelo corpo todo, né? E aí o que ele faz? Ele faz a filtragem da linfa. E o que é a linfa? Linfa é um líquido que fica entre as células, tá? Então, faz a filtragem desse líquido, né? Tira todas as impurezas. É como se ele fosse o lixo, ele fosse o nosso lixo. Tudo que não é de bom, né? Todas as toxinas do nosso organismo, tudo que a gente recebe, acaba passando por esse sistema, tá? E aí, o que a gente precisa fazer, né? Liberar essa linfa para fora, né, para fazer com que os rins façam essa filtração, tá ok? E o baço, ele vai filtrar esse sangue, expondo aos macrófagos, que a gente estudou lá em cima, né, e os linfócitos, que através da fagocitose, que vocês lembram que é quando engloba, né, e faz a fagocitose, eles destroem, né, essas partículas estranhas, esses micro-organismos invasores, as hemácias e as demais células, né, sanguíneas mortas, né? Então, eles vão fazer a limpeza. E aí temos a tocilas. Ai, meu Deus, calma aí, deixa eu voltar. Vamos voltar aqui. Temos a tocilas, né, que ela é constituída por um tecido linfóide, ricas em glóbulos brancos, tá? O apêndice, que ele é pequeno órgão linfático, tá? Com grande concentração de glóbulos brancos. Então, o apêndice ele tem grande concentração desses glóbulos brancos, tá? Enquanto, né, as tocilas é ricas em glóbulos brancos. E a placa de Peyer, que é o acúmulo desse tecido linfóide que está associado ao intestino, tá? O sistema imunológico baixo, quando fala assim, eu tô com um sistema imunológico baixo, né? O que acontece? Quando esse sistema não funciona direito, né? Não funciona bem, ele diminui essa capacidade de defender o nosso corpo, não é? Contra os invasores, não tem lá a nossa primeira defesa? Então, a nossa primeira defesa, ela só funciona quando o nosso corpo está bem, quando a gente está bem alimentado, quando a gente está bebendo a quantidade certa de água, quando a gente está fazendo exercício físico, tudo que a gente fortalece o nosso corpo faz com que o nosso sistema imunológico funcione melhor, né? E aí ficamos mais vulneráveis às doenças, tais como amigdalites, né? Estomatites, candidíase, infecções na pele, otites, herpes, tá? Tem gente que é baixo sistema imunológico, herpes, gripes e resfriados. Tem gente que, assim, a gripe está lá na China, a pessoa já pegou aqui no Brasil, quando chega no Brasil, vai lá e pega de novo, né? De tão ruim que é o sistema imunológico da pessoa. E aí, para fortalecer esse sistema imunológico, evitar problemas com baixa imunidade. É preciso atenção especial com a alimentação, que eu falei para vocês. Algumas frutas, ela realmente ajuda no aumento da imunidade.
Não é assim, eu vou comer uma maçã e vou estar lá com o meu sistema imunológico fera, não, né? É continuidade. Todos os dias tem que ter uma boa alimentação. Não é comer uma vez na semana e achar que já está com o sistema imunológico forte, não. Então, é assim, você vai... Tem maçã, laranja, o kiwi é rico, tá, gente? Para sistema imunológico, vocês podem estar ingerindo agora com essa questão do Covid, bastante abacaxi, olha lá, frutas cítricas, né? A laranja, o ideal é você comer, né? Antes, tá? Antes da alimentação, tá? Para que as vitaminas dela sejam captadas. Depois da alimentação, ela ajuda na digestão, tá? Mas ela perde algumas funções. E a ingestão de ômega 3 também é um aliado para o sistema imunológico, né? Praticar exercícios, beber água, tomar o sol, tem o horário certo de tomar o sol, né? Para também que a gente não cause também danos à pele. E aí temos a síndrome de imunodeficiência adquirida, né? Uma coisa que é adquirida, que é a AIDS, né? É imunodeficiência humana. Ninguém morre de AIDS, mas as pessoas morrem porque a imunidade, que significa lá imunodeficiência, né? Ela está deficiente do sistema imunológico dela, né? Então, ela está suscetível a todas as outras doenças, né? E a síndrome de imunodeficiência adquirida, né, também chamada de AIDS ou SIDA, né, o último estágio da infecção do HIV, quando não tratada, este vírus ele tem preferência por algumas células. Você lembra que eu falei lá que são várias células no nosso organismo e que temos as células de defesa? Então, qual que o vírus HIV vai querer? Ele vai se conectar principalmente às células de defesa do nosso organismo, que são os linfócitos T, CD4, que é chamado, tá, gente? O linfócito T, CD4, né? Ele varia de 500 a 200 o L de sangue, da nossa quantidade de sangue. Então, é muita quantidade de células que ela prejudica. Por isso que o nosso sistema imunológico fica imunodeficiente, tá? E quando a pessoa vive, né, com HIV, ela não utiliza corretamente esse tratamento antirretroviral, tá? Ou simplesmente não faz, o número de linfócitos que pode ter uma queda muito grande e ao chegar a valores inferiores a 200 de sangue, né? Essa pessoa será considerada portadora de AIDS, tá? Então, ela vai ser portadora. Temos a diferença, né, do HIV e a AIDS. A pessoa vivendo com HIV, realizando tratamento correto, né, não terá grandes repercussões na sua vida, fazendo o tratamento correto, tá? Os medicamentos antirretrovirais, eles são altamente eficientes, né, e ele consegue promover ao paciente uma vida completamente normal, tá? Contanto assim, que tem pessoas que têm família, que, né, ficam tudo bem, né? O único problema é não cuidar, né? Quando você não cuida, acontece que a sua imunidade, né, diminui a 200 lá, né, como disse ali, ou diminui numa quantidade tão grande que qualquer gripe pode matar essa pessoa porque o sistema imunológico dela está não funcional, né? E o vírus continua a se replicar. Esse é o problema, né? E quanto mais ele se replica, menos células de defesa nós temos. E o que é muito importante para o nosso corpo é a gente ter essas células de defesa, né? A gente tem que fazer de tudo para que essas células de defesa elas aumentem, não que elas diminuam, né? E quando essa queda é muito grande e chega a um nível de AIDS, tá? Por quê? Porque a pessoa é portadora e sofrerá com a doença, que normalmente não traria problemas a pessoas saudáveis, tá? Ou aquelas medicadas adequadamente, tá? E aí temos quais os sintomas, né? Inicialmente, quando a pessoa é infectada pelo HIV, podem ocorrer sintomas comuns à maioria das doenças virais, tá? Uma febre, uma coriza, dor no corpo, cansaço, mal-estar, entre vários outros. Tem pessoas que nem sintomas têm, às vezes é portadora, tá?
E depois de muitos anos que ela vai descobrir, tá? Pessoa vivendo com HIV, então, ela passa pela fase assintomática, que não tem sintomas, né? No qual não apresenta sinal nenhum dessa doença, enquanto o vírus se replica. E aí, quando ele se replica, que aí é o problema, né? Ao atingir o estágio dessa síndrome de imunodeficiência adquirida, né? Esse paciente, ele terá as chamadas infecções oportunistas, né? Pessoas saudáveis não traria repercussões, mas com o sistema imune já ruim, né? Não tem muita saúde mais, a pessoa não tem um sistema imune forte, aí o que acontece? As bactérias naturais, né, do nosso próprio corpo causam problemas. Por quê? Porque nós temos no nosso corpo, né, bactérias naturais do nosso corpo. No estômago nós temos, né? Na nossa urina, no nosso corpo em si, ele tem bactérias. A nossa boca é lotada de bactérias. Só que são bactérias naturais do nosso corpo. Mas aí, quando acontece do nosso sistema imunológico fragilizar, aí ela acaba causando problemas, porque não tem ninguém assim para defender, tá? Porque acha que aquilo é natural. Então, ela não vai defender aquilo que é natural, né? Ela está preocupada do que vem de fora, do que ela não reconhece. E aí as pessoas com AIDS, ela pode desenvolver essa demência, né, e encefalopatia, que é relacionada à doença, além de síndromes consumptivas, que é uma diarreia crônica, perda de peso, por isso que pessoas, não, se aquela pessoa ali tem AIDS, só pode, porque ela tá, assim, do nada ela emagreceu muito, ela tá muito magra. E é uma magra, gente, de doente. Não é uma magra porque ela fez uma reeducação alimentar ou porque ela foi numa nutricionista. Não, a pessoa fica muito seca mesmo. E aí as pessoas já deduzem, nossa, gente, ela tá doente, a pessoa tá doente. E aí já pensa logo no HIV, né? Lá na AIDS. Como ocorre essa transmissão, gente? Por isso que eu falei, tem a parte assintomática que nem a pessoa sabe que tem. E aí muitas pessoas vão para festa, né? Se relaciona com várias pessoas, não tem, mesmo tendo um relacionamento fixo com uma pessoa, pode se duvidar, porque você não sabe a vida que essa pessoa teve antes, né? A não ser que você peça ela para fazer um exame, igual tem muita gente que casa aí e pede para fazer uma série de exames, né? Antes do casamento e tudo e tal, né? Fala, não sei lá, de núpcias, né? Mas se não, você não sabe, isso não está na cara da pessoa, ainda mais se ela não sabe também, porque tem isso, muitas pessoas às vezes adquirem e não tem, ela ainda está na fase assintomática, né? E pode ficar por anos na parte assintomática. E aí o HIV, ele é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Isso significa que o vírus ele é transmitido principalmente através das relações sexuais desprotegidas. Pode tomar qualquer tipo de remédio, se não usar camisinha não vai adiantar, tá? O sexo anal é um principal representante destas, né, devido ao fato de que a região anal ser altamente vascularizada e sofrer abrasões durante o ato e que facilita o contato do vírus presente no esperma com o sangue, tá? Então, assim, é um risco muito grande. Isso aí, gente, foi gerado há muitos anos atrás, né? Por causa dessa questão, tá? Essa questão, teve uma vez que eu assisti até um filme mesmo, isso teve uma época que isso tava muito fácil o contágio, né? Hoje em dia, assim, mesmo a gente vendo que as pessoas estão tendo relações e tal, desprotegidos, BBB, ainda menos ainda o problema do que antigamente, tá? A transmissão, ela pode ocorrer também através de compartilhamento, né? As pessoas que usam drogas, né? Que utilizam as mesmas agulhas, as mesmas seringas, né? Um acidente com material perfurocortante, cuidado, vocês profissionais de enfermagem. Eu já passei por isso e eu não espero que vocês passem por isso, né? Além de vocês terem que fazer vários exames, você ainda tem que se constranger de pedir a pessoa para fazer um exame, tá? Então, ela vai ter que ser pulsionada ali, né, para tirar o sangue dela para ver, fazer esse exame, é constrangedor, tem pessoas que nem aceitam, tá? E depois você tem que fazer vários exames durante vários meses, tá? Então, assim,
É um risco muito grande, tem que ter muito cuidado, muita atenção. Não vive na correria, você vai correr e não vai ajudar a nada, né? Você só vai se prejudicar. Contato com mucosas, com sangue, né? Ou materiais contendo vírus. É uma mãe infectada, né? Para o filho, durante a gestação também, e no decorrer do parto, e pelo leite materno também. Então, lá no exame, lá quando a gente faz, vocês devem ter essa vivência, quando a gente for fazer maternidade, né? Fazer um estágio de maternidade, lá vai estar, né? Escrito assim, mãe portadora de HIV não amamentar. Então, ela não vai poder amamentar o filho dela, porque ela pode transmitir, sim, tá? Através do leite para o filho, tá? E depois o filho também é submetido a exames, tá? E aí, como prevenir, né? Aqui tem a principal prevenção, o uso do preservativo, que a gente sabe, né? Usar preservativo durante o ato sexual, inclusive no oral, tá? Para reduzir o risco do rompimento da camisinha e de abrasão das mucosas vaginais e anais, podem ser utilizados lubrificante à base de água, né? Não o compartilhamento dessas seringas, né, para reduzir a transmissão do vírus, nem tem que reduzir, não, acho que tem que acabar. Não faça isso, pronto, acabou. Não, compartilhamento disso. É não compartilhar, não pode compartilhar. Né? Deve-se tomar cuidado com caixas de materiais percutantes em hospitais, unidades de saúde, com materiais cirúrgicos e odontológicos também, tá? Não é só hospital, qualquer clínica, qualquer coisa, trabalhou com um pérfuro cortante, é risco. Para evitar a transmissão vertical, né, de mãe para filho, deverá ser administrada medicações antirretroviral para ambos, tá? A criança também recebe, além de realizar cesárea na hora do parto, tá? E orientar a mãe a não amamentar essa criança com seu próprio leite. Então, quando realiza cesárea, toda a equipe sabe que aquela mãe é HIV positivo. Então, toda a equipe vai ter cuidado, tá? Cuidado redobrado com qualquer área, porque é muito sangue. Então, qualquer coisa ali é risco, tá? Então, geralmente, os médicos até colocam 2 luvas para caso uma rompa, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Quais são as consequências, né? A pessoa vive, né, com HIV, não tem problema nenhum durante a vida, caso esteja realizando corretamente esse tratamento com antirretroviral, né? Atingir essa carga viral indetectável será saudável, né? Como uma pessoa não infectada, ela consegue viver, gente. A pessoa com HIV, ela não é curada, mas hoje em dia ela consegue viver, tá? O HIV não tratado, ele afetará intensamente a vida dessa pessoa. Por quê? Porque pode acontecer patologias cerebrais, cardíacas, cânceres, né? A pessoa ela não morre do HIV, ela morre por outras causas, por outras doenças, por outros vírus, por outras bactérias, né? Você imagina, ela tem uma carga ali de sistema imunológico muito baixa. Então, qualquer coisa que ela pegar ali é fatal, né? Então, esse é o grande cuidado que tem que ter. Agora, falando sobre uma outra doença, tá? É a esclerose múltipla. Poucas pessoas sabem sobre a esclerose múltipla, né? E eu acho que tem até uma atriz que tá com essa doença, né? Eu acho que é Claudinha, acho que é a Claudinha que fez, acho que o Diarista, se eu não me engano, acho que é a esclerose múltipla mesmo que ela tem. E é uma doença neurológica, crônica, tá? Progressiva, autoimune, né? As nossas próprias células de defesa, ela própria ataca o nosso sistema corporal, ela própria ataca. Por isso que a gente fala autoimune, ela vai se automutilar, né? Isso significa que essas células de defesa do nosso corpo atacam o nosso próprio sistema nervoso, né? Como se ele não pertencesse ao nosso organismo, causando lesões, tanto no cérebro quanto na medula, tá? A gente sabe que tem uma grande ligação cérebro, né, e a nossa medula espinhal. A gente sabe disso porque vocês já estudaram lá comigo. E aí temos as causas e os sintomas, como, né, não totalmente conhecidas, mas existem estudos, né, como fatores genéticos, tá?
ambiente em pessoa que vive, até mesmo um vírus podendo desempenhar o papel desse desenvolvimento, né, dessa doença. A evolução dessa doença é muito diferente de um paciente para o outro, né? Temos a fase inicial, temos o sistema que costumam ser bem sutis, né? E quase sempre eles desaparecem, né? Aproximadamente de uma semana. Então, assim, aí que mora o perigo. Gente, desliga aí para mim, por favor, o microfone. O microfone. E aí, gente, o que acontece? Nessa sua fase inicial ali, aparecem alguns sintomas e aí depois some, você fala assim, ah, foi nada, não. E aí que tá, como que você faz um tratamento de uma coisa que você acha que não tem, né? Você nem imagina. Agora, os primeiros sintomas, eles serem leves e passageiros, porque eles passam muito rápido, né? Muitos pacientes passam anos sem diagnosticar. E aí, quando vai tratar, já está no estágio avançado, já está muito ruim. Por isso que existe a prevenção, né? Por isso que existe você ir ao médico para prevenir a atenção primária. E aí temos o tratamento, que é com quimioterapia, anti-inflamatórios, imunossupressor, tá? E corticoide. Por que imunossupressor? Olha lá, ó, reduz resposta imunológica. O nosso próprio corpo está combatendo o nosso organismo. Nosso próprio sistema imunológico está combatendo o nosso organismo. Então, ele precisa de um imunossupressor para reduzir essa resposta imune do nosso corpo. E aí a gente precisa que essa imunidade já seja baixa. Porque a gente não pode melhorar essa imunidade. Porque conforme a nossa imunidade aumenta, mais ela vai atacar tudo no nosso corpo. Então, diferente da AIDS ali, né? Do HIV, a gente tem ali um sistema que está pronto assim, para explodir. Você não pode pegar doença nenhuma, porque você não tem proteção. Você não tem células de defesa para te ajudar, tá? O seu corpo inteiro está uma confusão. Então, temos a quimioterapia, os anti-inflamatórios, imunossupressor e corticoide. O corticoide, ele modifica ou simula efeitos hormonais, né? Muitas vezes para reduzir a inflamação ou aumentar o crescimento da reparação tecidual. Por que a gente usa o corticoide? Porque se o nosso corpo não tem células de defesa, porque a gente está usando um imunossupressor, alguma coisa ali a gente precisa para ajudar, porque senão a gente vai morrer. E aí eles usam corticoide para melhorar essa questão de uma inflamação que a gente tem, ou de aumentar o crescimento, ou um machucado, alguma coisa, para melhorar, porque isso tudo seria o nosso sistema imunológico, mas já que não tem, vamos usar lá o que tem, né? Passando agora, né, para artrite reumatoide, muita gente tem artrite reumatoide, né? Damos o nome, né, de artrite a uma inflamação de uma ou mais articulações. Então, gente, artrite é nas articulações, tá? Uma inflamação, né? A articulação com artrite se apresenta inchada, vermelha, quente, extremamente dolorida. Então, ela tem dor, rubor, calor e edema, né? Dor, rubor, calor e edema. Então, ela tem sinais flogísticos, né? Quando apenas uma articulação está inflamada, chamamos de monoartrite, tá? Agora, quando ocorre a inflamação em várias articulações, estamos diante de uma polioartrite, tá? A artrite, ela pode ainda ser simétrica quando acomete simultaneamente duas articulações irmãs, como joelhos e punhos, tá? Tornozelos também. E os sintomas, né? Inicia de forma insidiosa, né? Sintomas leves, pouco específicos, como um cansaço, uma dor muscular, perda de peso, febre baixa, formigamento nas mãos, né? Por vezes, pequenas dores articulares. Hoje eu senti uma dor aqui, acho que eu fiz muito esforço, né? Então, você sabe que tem algum problema ali, né? Mas passa. É muito comum. Aí toma aquela questão assim, vou tomar uma dipirona, né? Aí toma dipirona, melhora, acabou. Não procura nem saber. Passa um mês, tá sentindo aquela dor de novo. Acho que eu fiz muito esforço hoje. Vai lá e taca dipirona de novo, né? E é muito comum haver um intervalo de meses, né, entre o início e os sintomas e a procura pelo atendimento médico. Diagnóstico, né?
Para se fechar esse diagnóstico, precisa de pelo menos de 4 dos 7 critérios abaixo, né? Então, se você tem rigidez matinal, né? Quando você acorda lá, você tem rigidez nas articulações, acorda com a mão dura, né? Ao acordar com duração de pelo menos 1 hora, custa voltar aquela força, né, da mão. Artrite pelo menos em 3 articulações simultaneamente. Artrite de mãos e punhos, que a gente mais vê, né? Artrite simétrica, que a gente falou lá. Nódulos subcutâneos, tá? Aparecem os nódulozinhos assim na mão. Tem pessoas que acham que é gordurinha, tá? Mas não é, é nódulos subcutâneos. E fator reumatoide, que é positivo em análise de sangue. Você pode fazer também o exame de sangue e pedir esse fator reumatoide, tá? Fator FR. Alterações típicas de ar nas radiografias de mão e punho, tá? Deixa eu... O tratamento, não existe cura, tá? O tratamento é voltado para a redução desses processos inflamatórios, então, provavelmente uma medicação, né? Uma medicação para você melhorar esse processo inflamatório, que é dor, rubor, calor e edema, sinais flogísticos, né? E o tratamento desses medicamentosos inclui exercício físico controlado para fortalecer, uma fisioterapia para melhorar essa dor, né, essa rigidez, orientação nutricional para evitar o sobrepeso, controlar o colesterol. Não existe dieta eficaz, tá, para artrite reumatoide. A terapia com drogas é o principal tratamento de artrite, né? Existem 4 classes diferentes desses medicamentos usados de acordo com a gravidade de cada caso. Né? Tem pessoas que têm no corpo todo, tem pessoas que têm só no dedo, tem pessoas que têm só no punho, né? Então, assim, vamos ver de acordo com a gravidade ali, e com a dor, a intensidade de dor, né? Deixa eu ver quanto que falta. Nossa, caramba. Lúpus. O lúpus também conhecido, né, como lúpus eritematoso, e é uma doença autoimune, né? Também é outra doença autoimune, que faz com que as células de defesa ataquem as células saudáveis do nosso corpo, tá? O que pode provocar uma inflamação em várias partes do corpo, especialmente as articulações, como pele, os olhos, os rins, né, o cérebro, pulmões, entre outros. Geralmente, o lúpus ele é mais conhecido em mulheres jovens, tá? De 14 até 45 anos, e os seus sintomas ele tem tendência a ir surgindo desde o nascimento, tá? É comum com que a doença só seja identificada vários anos depois, tá? Primeiros sintomas, devido a uma crise de sintomas. Pode ser uma infecção nos rins, tá? Pode ser um problema renal, o uso de medicamento, ou até devido à exposição exagerada ao sol, tá? Então, assim, olha só, interessante, né? Gente, tira o som para mim. Tem alguém falando junto comigo. Embora o lúpus não tenha cura, é outra doença que não possui cura, tá? Existem alguns tratamentos indicados pelo reumatologista que ajuda a aliviar os sintomas, melhora a qualidade de vida da pessoa, mas essa pessoa ela corre um risco muito grande, né? Ela tem o sistema imunológico muito prejudicado. Tipos de lúpus, né? Temos o lúpus eritematoso sistêmico, ele provoca as inflamações em várias partes do corpo, especialmente pele, articulações, coração, rins, né, pulmões, provocando diferentes sintomas de acordo com os locais afetados. Temos lúpus discoides e cutâneo, tá? Que causa surgimento de lesões apenas na pele, não afetando outros órgãos, né? Porém, os pacientes com lúpus discoides, eles podem apresentar evolução da doença, né? E vai evoluir para um lúpus sistêmico, né? O lúpus induzido por medicamentos, tá? Mais comum em homens e acontece devido a uma inflamação temporária causada por um uso prolongado de determinados remédios, como hidralazina, procainamina e isoniazina, né? Isso normalmente os sintomas desaparecem em poucos meses, né, após terminar o uso dessas medicações. E o lúpus neonatal, né? Tipos raros desse lúpus, mas pode acontecer em bebês que nascem de mulheres com lúpus. Então, assim, é um perigo, né? Então,
há um risco. Principais sintomas, né? Febre acima de 37,5, manchas vermelhas na pele, especialmente no rosto, né? Outros locais expostos ao sol, a pessoa se ficar um pouquinho no sol, ela já fica com manchas vermelhas, né? Porque até essas células de defesa da nossa pele está prejudicada. Então, as nossas células de defesa da pele, ela protege até mesmo dos raios ultravioletas. Então, se você fica muito exposto ao sol, isso vai ocasionar também, né, o seu corpo se autodefender, né, e acabar prejudicando, podendo ali ocasionar até mesmo uma ferida. Dor muscular, rigidez, dor, inchaço das articulações, queda de cabelo, insensibilidade à luz, cansaço excessivo, e surge em crises, né? Forma intensa, alguns dias ou semanas, pode durar, né? E tem pessoas que são até hospitalizadas, né? O diagnóstico, exame capaz de diagnosticar o lúpus, por isso não existe, tá, gente? Por isso que é comum o médico que avalie os fatores, o que está sentindo, o histórico, como é que está acontecendo, o que aconteceu, por que está acontecendo. E também pode ser pedido alguns exames de sangue, de urina, porque ali vai saber como que está o seu sistema imunológico, né? E aí, quando a gente vê que os níveis não estão legais, a gente já imagina que é uma doença autoimune. Possíveis causas do lúpus, né? Além da autoimunidade, normalmente é causado por mutações genéticas, né? Que ocorre durante o desenvolvimento do feto no útero, tá? Então, isso vem lá desde muito antes, né? E não é uma doença contagiosa, tá? Que possa ser transmitida. Como é feito o tratamento, tá? O lúpus, ele, de acordo com o sistema que é manifestado, tá? Tratamentos mais utilizados são remédios anti-inflamatórios, né? Como naproxeno, ibuprofeno, né? Que eles são anti-inflamatórios, como dor, inchaço ou febre, que são os sintomas, ou antimaláricos, tá? Como a cloroquina. Aí, gente, ó, cloroquina. Ajuda a evitar o desenvolvimento dos sintomas de lúpus, então ele vai ajudar a evitar o desenvolvimento daqueles sintomas, né? Os remédios corticoides, que eu falei, pode ser usado prednisona e betametasona, reduz a inflamação dos órgãos, porém a pessoa fica muito edemaciada, tá? Porque corticoide em grandes quantidades, a pessoa tende a ocorrer, né, grande quantidade de líquidos, tá? No nosso sistema sistema linfático. Os remédios imunossupressores também, que a gente viu lá na frente, o porquê da gente usar, né? Azitioprina e metatrexato, que ajuda a diminuir a ação do sistema imune e aliviar os sintomas, né? E o sistema esquelético. O sistema esquelético, ele é constituído de ossos e cartilagens, né? Além de ligamentos, tendões. Esse esqueleto, ele é responsável por sustentar... Vamos fazer o seguinte, essa aula que eu vou dar na semana que vem, porque senão vai misturar todas as nossas situações aqui, tá? Então, gente, deixa eu tirar o compartilhamento. E agora, vou tirar a dúvida de vocês com o tempo que a gente tem de restante, tá? Vocês podem me perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber alguma coisa. Que bom que você gostou da aula. Eu adoro essa matéria, gente. Eu adoro da imunologia, adoro saber sobre o nosso sistema. Oi. Você falou sobre lúpus. Sim. Aí na apostila tá lúpus eritematoso. Sim. É a mesma coisa? Eu falei de vários tipos de lúpus, você viu ali? Tem um slide ali, que é uma lauda, que tem uma lauda ali, que é vários tipos de lúpus, né? Temos o lúpus eritematoso, lúpus... na apostila tem. Então, aí temos vários. É porque, assim,
Isso. Eu não faço tudo pela apostila de vocês. Eu coloco mais coisa para vocês estarem sabendo, para vocês estarem conhecendo, entendeu? Por isso que às vezes, assim, ó, vocês vão ver que tem alguma Aham, coisa a mais do que a apostila de vocês, tá bom? aham. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Obrigada. De nada, mãe. Porque as veias das mãos e dos pés são salientes e altas. O fluxo sanguíneo, né? A nossa mão ela é mais fininha, ela tem menos musculatura, né? A gente possui menos musculatura ali. E os nossos vasos, eles são mais, principalmente em homens, né? Não sei se vocês já perceberam, mas homens têm as veias bem mais saltadas do que a nossa, né? E aí, pelo fluxo sanguíneo que passa ali, e pela mão mais magrinha, se vocês observarem uma pessoa obesa, ela tem mais dificuldade de acesso às veias, né? Por quê? Porque ela tem grande quantidade ali, além de gordura, de musculatura, tá? Então, assim, ela tem uma capa muito grande até a gente chegar às nossas veias, são bem tampadas. Agora, as pessoas mais magras, quanto mais magras e quanto mais idosas, elas perdem totalmente